Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando Find File Memory Free. Tá? Esse comando, Find File Memory Free, ele faz uma pesquisa, ele pesquisa por um termo ou palavra, né, dentro de um texto que estiver armazenado na unidade de memória CI. Desculpe, errei, na memória de arquivos CI, tá? Que é essa aqui, ó. Memória de arquivos CI é essa aqui, ó. Veja, memória de arquivos, se escreve assim, tá? É exatamente o que eu estou falando aqui, né? Então, a memória de arquivos CI é um tipo de memória manipulada pela linguagem AI Scripter, né? Nessa memória nós podemos armazenar uma massa de texto, massa de dados, né? Como se fosse uma grande sacola, onde você coloca os dados lá e depois você pode recuperar e analisar esses dados através de outros comandos aí e instruções da linguagem, tá? É uma memória que também pode ser carregada direto de um arquivo, por isso ela tem o nome de memória de arquivos, né? Você pode carregar a partir de um documento texto, por exemplo, os dados que estão nesse documento e depois avaliar ou pesquisar por conteúdo específico dentro desse texto, mas só depois que ele for carregado na memória de arquivos, tá? Então, o texto estando, né, carregado na memória de arquivos, aí o comando Find File Memory Free pode pesquisar para você, pode fazer com que o seu robô tenha um certo nível de inteligência e possa pesquisar por uma determinada expressão, termo ou palavra dentro desse texto. Tá? Isso é uma forma de criar robôs para análise de documentos e pesquisa também de documentos. Né? Você pode criar um robô que pesquise conteúdo em documentos automaticamente. Parece simples, né? O comando parece ser muito simples, mas na verdade é muito poderoso. E isso depende muito do tipo de aplicação a ser desenvolvida. Depende da finalidade do robô que você vier a desenvolver na linguagem AI Scripter. Tá certo? Bem, esse comando, ele aceita dois parâmetros, né? Na primeira linha de parâmetro, ele aceita não, ele requer, né? Dois parâmetros. Na primeira linha de parâmetro, ele espera que você indique a palavra ou termo a ser procurado no texto que estiver armazenado na memória. E, na segunda linha de parâmetro, ele espera que você indique uma unidade de memória para que ele armazene o resultado da pesquisa. Ele retornará o resultado da pesquisa nessa unidade de memória. Tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Né? E essa unidade de memória, aqui, ó, número 5, você pode ver que aqui tem o número 5. Eu estou indicando aqui uma memória, uma unidade de memória referenciada como número 5, que é uma unidade de memória padrão, que a linguagem AI Scripter manipula. Tá? Essa aqui é um tipo de memória que você pode particionar em unidades. Cada unidade pode conter uma expressão, uma frase, um termo, ou caracteres e etc. Tá certo? Bem, vamos até o manual da linguagem. Vamos procurar por esse comando aqui no manual. Espera aí. Deixa eu só copiar aqui, porque é um outro comando que está visível lá. É um outro comando parecido com esse, na verdade. Deixa eu pesquisar esse comando aqui. Esse é o manual da linguagem iScripter. Então veja que eu encontrei aqui, ó, o Find File Memory Free. Então o Find File Memory Free. Então veja que ele tem aqui um exemplo, né, no manual dos parâmetros, né? Ele está dizendo aqui, ó, esse tipo de busca não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Significa que você pode colocar lá a palavra a ser procurada em letras maiúsculas, como eu coloquei aqui no editor de códigos, né? Está tudo em maiúsculo aqui, a palavra linguagem. Como você também pode colocar letras minúsculas e maiúsculas, ou só minúsculas, ok, tanto faz, né? Esse comando não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, tá certo? Ele vai procurar do mesmo jeito, tanto a palavra senha em maiúsculas, como a palavra senha se estiver em letras minúsculas, tá? É a mesma coisa, ok? Veja aqui que nós temos um comentário aqui nessa parte aqui do comando. Olha só, caso os dados não sejam encontrados na memória, será retornado no índice de memória indicado o seguinte valor, noFind. Significa o seguinte, quando o comando não encontra a palavra que você está procurando no texto, ele retornará na unidade de memória, veja bem, ele retorna isso numa unidade de memória que você especifica aqui na linha 2 de parâmetro, tá? Nesse caso aqui, vamos supor que ele não encontrasse a palavra linguagem, né? Ele retornaria na unidade 5 da memória, ele retornaria essa palavra-chave aqui, ó, noFind, né? Aqui, ó. Ele retornaria noFind, que ele não encontrou. Mas exatamente como está aqui, tá? Temos que considerar aqui a formatação dessa palavra-chave. Tem que ser exatamente como está aqui, em minúsculos, né? Letras minúsculas, com hífen, né? Exatamente como está aqui. Por isso é uma palavra-chave, né? Veja que ele retornará isso. Então é assim, se ele não encontra, né? Aliás, ele retorna noFind. E aí eu sei que ele não encontrou. Agora, se ele encontrar,
ele retorna o número da linha do texto, né, que estiver lá na memória de arquivos, nessa unidade de memória CI aqui, ó. Nesse caso aqui, se ele encontrasse a palavra linguagem, no meu exemplo aqui, ele retornaria na unidade 5, retornaria o número da linha onde ele encontrou essa palavra. Linha de onde, né? Ou seja, na linha do texto onde ele encontrou a palavra. Ele procura isso num texto, desde que esse texto esteja armazenado na memória de arquivos, né? Ele procurará o termo ou palavra que você está querendo que ele pesquise e ele retornará, se ele encontrar, ele retornará o número da linha onde está, né, o conteúdo procurado, tá certo? Bem, eu tenho aqui um exemplo, eu deixei preparado um algoritmo aqui, tá? Vou reduzir o tamanho da fonte aqui, né? Então eu deixei preparado um algoritmo simples para demonstrar a funcionalidade desse comando, né? Desse comando de busca, é um comando de busca, é o comando find file memory free, certo? Ele tem uma particularidade interessante que eu acho que eu já acabei de falar, mas reforçarei aqui. Free, por que é free, né? Porque ele significa que ele é livre de formatação. Ele procura tanto uma palavra com letras minúsculas quanto com letras maiúsculas. Por isso que ele não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por isso que ele é free. Tá? Existe um outro comando parecido com esse, que é o find file memory word, que é um comando que eu explico em outro vídeo lá no canal da Inteligência Computacional, tá? Que é um comando que esse sim considera maiúsculas e minúsculas, tá? No caso do comando, eu até mudaria aqui o nome do comando para exemplificar, né? No caso do comando, olha, esse comando aqui, ó. No caso do comando find file memory word, né? Ele faz uma busca considerando letras maiúsculas e minúsculas. E no caso do comando find file memory free, que é o tema dessa aula aqui, né? Ele não faz essa distinção, vamos dizer assim, ele não considera. Tá? Para ele pode ser minúsculas ou maiúsculas. Ele vai procurar pelo conteúdo. O que importa é o conteúdo e não a formatação. Tá certo? Esse é o comando da aula de hoje. Eu vou expandir aqui a área de código clicando na setinha para cima que eu tenho aqui do lado direito do meu editor de códigos. Tá vendo? Veja aqui onde estou com o mouse. Se eu clicar na setinha para cima, eu consigo expandir a minha área de código. Né? Eu vou reduzir mais um pouquinho também o tamanho da fonte para que o algoritmo caiba aqui, para que o meu programa caiba aqui na tela. Né? Então veja que eu tenho um programinha simples aqui, ó. Né? Deixa eu só deixei adequado aqui, agora está adequado, né? Então veja que eu tenho um programa com outros comandos aqui complementares, né? E eu explicarei esse algoritmo. Com isso você compreenderá como funciona o comando de busca dessa aula, né? Que é o find file memory free. Vamos lá. Começando aqui, eu tenho o primeiro bloco de comando. Então no primeiro bloco de comando no meu programa, eu tenho aqui o file open. É um comando que abre um arquivo que está armazenado em uma pasta do meu computador. No caso, eu tenho que indicar para ele como parâmetro o caminho do documento, ou seja, a pasta onde está o documento aqui, ó, tá? E também o nome do documento. Tá? Aqui no caso aqui é doctest.txt. Esse arquivo ele está de fato armazenado aqui no meu computador, ele está numa pasta que está na minha área de trabalho, eu mostrarei aqui para você. Então se eu alternar para a minha área de trabalho do Windows aqui, ó, estou na minha área de trabalho, lá no canto superior direito da minha área de trabalho eu tenho uma pasta chamada teste. Veja que eu entrarei nessa pasta agora. Dentro dessa pasta, então, eu tenho um documento aqui, doctest.txt. Se eu abrir esse documento, nós veremos que eu tenho alguns caracteres digitados aqui, né? E eu tenho uma palavra, a palavra linguagem aqui bem no meio do texto, né? O meu programinha lá, o meu algoritmo, né, que está aqui no meu editor de código, esse programa aqui, então, ele fará uma busca nesse documento, tá? Ele buscará a palavra linguagem, aqui, ó, ele buscará a palavra linguagem, né, aqui nesse texto. E a palavra linguagem está aqui. Tá certo? Ele buscará. Certamente ele encontrará, né, porque nós sabemos que a palavra está. Ela pertence ao documento. Tá certo? Eu fecharei o documento agora. Fecharei também a pasta que eu abri. Depois, se precisar, eu volto aqui novamente. Então, vamos lá. Continuando aqui a explicação do meu programinha. Tá? Eu estou desenvolvendo aqui um pequeno robô, um robozinho, que simplesmente buscará pela palavra linguagem, naquele texto que você viu, né, no doctest.txt, e se ele encontrar, ele tomará uma decisão, né? Se ele encontrar, ele executará uma tarefa para mim. Se ele não encontrar, ele executará uma outra tarefa. No caso, eu estou mostrando mensagens na tela aqui. Ele mostrará a mensagem dizendo se encontrou ou não encontrou, tá certo? Mas retomando aqui então o file open, vamos lá. O comando file open abre esse documento, né? Aí, o comando find file memory free, que é o tópico, que é o tema dessa aula, né? Esse comando aqui, ele verifica no texto que foi aberto, no texto que foi carregado, né? E só lembrando que esse documento, o conteúdo dele será carregado na memória de arquivos
CI, que é a memória de arquivo que eu expliquei no começo da aula. É uma memória especial que a linguagem AI Scripter manipula, tá certo? Então esse documento será carregado em memória. O find file memory free usará essa memória para buscar essa palavra aqui, ó. Então no texto que estiver carregado na memória, ele procurará por essa palavra. Se ele encontrar, ele retornará na unidade 5 de memória, onde estou com o mouse aqui, ó. Isso aqui é mais um parâmetro desse comando, né? Ele aceita 2 parâmetros. Então nessa unidade 5 de memória, ele retornará para mim. Se ele encontrar a palavra, ele retornará o número da linha aonde ele encontrou. Tá certo? Que número da linha? O número da linha do texto, né, do documento. Então, se eu abrir novamente, ó, eu vou voltar lá, vou ter que voltar no documento. Se eu voltar aqui no documento, olha, veja aqui, a minha palavra linguagem aqui, ela está em qual linha do meu documento, né? Ó, linha 0, só que veja bem, esse comando, então, find file memory free, ele considera que um documento carregado na memória começa a sua contagem de linhas a partir da linha 0. Ele considera que existe uma linha 0, tá? Então ele não inicia a partir da linha 1, e sim a partir de uma suposta linha 0. Então, no meu documento eu tenho aqui linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Então eu posso dizer que a palavra linguagem, no meu documento aqui no momento, ele está na linha 3, é isso, né? Ó, 0, 0, 1, 2, 3. Ele está na linha 3 no meu documento. Tá? Então, se o meu comando find file memory free encontrar a palavra linguagem, ele retornará provavelmente o número 3 dentro da unidade 5. Então, na unidade 5 de memória, eu teria o número 3, que é referência à linha onde está a palavra. Tá certo? Ok? Agora, quem verificará se ele encontrou isso ou não? Né? Quem verificará se ele encontrou ou não é o comando compare equal text, que é um comando de tomada de decisão. Ele vai avaliar, ele avaliará, na verdade, o conteúdo da unidade de memória 5. Veja que aqui como parâmetro, né, está indicado aqui como parâmetro desse comando, né, a unidade de memória 5 aqui, ó. Tá? Veja que isso aqui constitui mais um bloco de comando no meu programa, né? Aqui eu tenho, então, um bloco, aqui eu tenho outro bloco, e nesse bloco de comando eu tenho os parâmetros deste comando, que é o compare equal text. Então ele avaliará o conteúdo da unidade 5 de memória e verificará se contém de fato, né, o número da linha onde foi encontrada a palavra, né? E se não for encontrado, ele retornará uma palavra-chave, que eu já expliquei, né, que é no find. Ele encontrará. Então ele verificará, esse comando de tomada de decisão, ele verificará o seguinte, olha só, se a unidade de memória 5 contiver, né, se ela contiver a palavra-chave no find, né, o meu comando desviará o fluxo de execução para a marca de linha não encontrado, que está definido no comando merge aqui embaixo, veja. Tá? Essa marca de linha está definida aqui, ó, no comando merge. Então, ele desviará o fluxo de execução diretamente para cá, para essa linha, e mostrará a seguinte mensagem na tela para mim, ó. Não está no documento, ele fará isso através do comando mains aqui, ó, que é um outro bloquinho de comando. Então esse comando mains mostrará essa mensagem na tela. Então é isso. Se ele não encontrar, ele mostrará a mensagem de que não está no documento, certo? Agora, e se ele encontrar? Se ele encontrar, ele não desviará. Ele apenas deixará o fluxo de execução do programa continuar normalmente. Então, após esse bloco de comando, eu tenho mais 2 comandos aqui abaixo, olha. Então, esses 2 comandos serão executados caso seja encontrado, né? Se encontrar. Então, se o comando find file memory, find file memory free encontrar a palavra linguagem no texto, né? O que será exibido na tela para mim será a mensagem achou. Aqui, ó. Será executado esse comando mains aqui, tá certo? Então, retomando, é assim, revendo, na verdade, né? Se meu comando de tomada de decisão, compare equal text, não encontrar, se ele não encontrar, né, se ele não encontrar, ele desviará o fluxo de execução para essa mensagem aqui embaixo. Mas se ele encontrar, caso ele encontre, ele não desviará o fluxo, apenas o programa continuará a sua execução normalmente. Com isso, ele mostrará uma outra mensagem na tela, que é a mensagem que ele achou. Então, simplificando, né? Se ele não encontrar, ele mostra a mensagem de que não está no documento. Se ele encontrar, ele mostra a mensagem de que ele achou. Certo? Agora, no caso da mensagem achou, ou seja, caso ele encontre, tá? Eu tive que colocar um comando aqui, que é o comando endprog,
aqui embaixo que você está vendo. Esse comando edprog, ele encerra a execução do robô, ele finaliza o programa. Então, nesse momento aqui, se ele achar a palavra procurada no texto, né, que estará na memória, se ele achar a palavra, ele mostrará a mensagem e encerrará o programa. Por que eu fiz isso? Né? Porque se ele continuar, se eu não colocasse esse comando aqui, ele continuaria a execução do programa e executaria quaisquer outros comandos que viessem a seguir, que viessem abaixo. Aqui, nesse caso, aconteceria um problema. Ele mostraria essa mensagem e logo em seguida ele mostraria a outra mensagem. Ficaria confuso, né? Porque ele diria assim, achei, mas não achei. Né? Achei, mas não está no documento. Seria uma contradição. Eu teria aqui uma contradição. Meu robô seria um robô confuso, né? Na verdade, ele me daria uma resposta totalmente confusa, ambígua, né? Então, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele tome uma decisão, né? Se ele encontrar, ele mostra a mensagem de que ele achou, e se ele não encontrar, ele mostra que não encontrou, ou seja, ou ele mostra uma coisa ou ele mostra outra. Ele não pode mostrar as duas mensagens ao mesmo tempo, certo? Então, o que eu faço aqui é simplesmente encerrar o programa com o comando edprog, depois que ele mostra a mensagem, depois que ele se decidiu, né, que ele decidiu que ele encontrou, que ele mostrou a mensagem que ele achou, ele encerra o programa e pronto. Eu falo para ele, olha, termina por aqui e acabou. É isso que eu quero. E com isso eu consigo que ele mostre uma ou mostre outra, tá certo? Nesse caso, né, existem várias possibilidades, tá? Eu poderia tomar uma outra atitude aqui, poderia executar uma outra ação aqui que não fosse encerrar o programa, tá? Existem N possibilidades. Essa é uma das possibilidades, ok? Tá certo? Bem, vamos ver se o meu programa funciona aqui. Vamos ver se ele funciona. No momento, eu acho que ele encontrará essa palavra, né? Porque essa palavra está lá no documento. Nós vimos que ela está lá. Tá? E é provável que ele mostre a mensagem de que ele achou. Tá bem? Vamos ver então. Executaria o programa aqui clicando no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor. Certo? Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que deu a lógica aqui, ó. Na caixinha de mensagem aqui, ó, ele mostrou aqui para mim a mensagem achou. Porque de fato a palavra está lá no documento. Tá certo? Agora, uma outra coisa interessante, veja que esse comando, como eu disse, ele é free. É find file memory free, significa que ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Vamos ver se isso é verdade? Vamos conferir? Eu digitaria a palavra linguagem agora em letras minúsculas, tá? É totalmente minúsculo. Linguagem, vamos lá. Linguagem, aqui ó. Linguagem, né, palavra linguagem totalmente em letras minúsculas, tá certo? Se ele é um comando que não faz distinção, se ele não diferencia maiúsculas de minúsculas, ele não é case sensitive, então isso significa que ele continuará mostrando a mensagem de que achou, né? A mensagem ainda, a resposta será positiva. A condição aqui será verdadeira, aqui no comando compare equal text, né? Vamos ver se funciona com a palavra em letras minúsculas? Vamos ver. Clicarei novamente no botão executar, confirmarei e veremos. Isso, veja que deu na mesma, né? Ó. Então ele continua encontrando. Então, de fato, ele não diferencia maiúsculas de minúsculas. Para ele, tanto faz se a palavra está em letras maiúsculas ou minúsculas. Ele procura pelo conteúdo e não pelo formato do conteúdo, tá certo? Veja aqui que ele mostrou a palavra achou, ok? Muito bem. Vamos testar a outra condição, a condição em que a palavra não é encontrada, né? A condição falsa, né? Então vamos fazer assim, vamos colocar uma palavra que não está lá. Vamos colocar uma palavra que não está lá, vamos colocar assim. A palavra scripter, né? Eu sei que scripter não está lá, né? Eu sei que a palavra scripter não está lá, certo? Então, pela lógica aqui, ó, ele deverá mostrar para mim agora, dessa vez ele deverá mostrar não está no documento, essa mensagem aqui embaixo, ó, porque ele não encontrará logo o comando compare equal text, né? Avaliará o seguinte, esse é o comando-chave aqui, né? Esse é o comando que toma a decisão aqui. É ele que define se uma mensagem será exibida ou não. Se o robô executará uma tarefa ou executará outra tarefa. É o comando de decisão, que nesse caso está funcionando, né, em conjunto, em combinação com o comando de busca, que é o find file memory free. Então, esses dois blocos de comando são chaves aqui no meu robô. Eles é que dão o toque de inteligência para o meu robô, né? É um comando de busca que funciona em conjunto com um comando de tomada de decisão, né, que é o compare equal text, tá certo? É isso aqui, ó, ok? Veja bem. Veja bem, então. Agora eu buscarei pela palavra scripter. Vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Clicarei no botão executar. Confirmarei. Veja que deu a lógica novamente. Veja que aqui na minha caixinha de mensagem, ele retornou a mensagem não está no documento. Tá certo? Então ele não encontrou, exatamente porque essa palavra não existe lá, né? Então se eu abrir lá o meu texto novamente, lá na área de trabalho, aqui ó, estou na área de trabalho, entrarei na pasta teste outra vez, abrirei o documento doctest.txt e veja que nesse documento aqui então,
né, eu não tenho, né, a palavra scripter. Em nenhuma parte do meu texto aqui eu tenho a palavra scripter. Tá certo, então, ele funcionou. Ele não encontrou, ok? Deixa eu voltar lá para o meu editor de códigos, né? Então perceba que funcionou, né? O comando find file memory free funciona perfeitamente e o comando compare equal text também toma a decisão de forma correta. Então quando ele não encontrou essa palavra, o comando find file memory free, o que ele fez? Ele retornou a palavra-chave no find na unidade de memória 5. E aí o comando compare equal text avaliou isso, né? Avaliou o conteúdo da unidade 5, verificou que a unidade 5 continha a palavra-chave aqui, ó, no find, e tomou a decisão de desviar o fluxo de execução do programa diretamente para a marca de linha aqui, ó, não encontrou, que está aqui embaixo, né, nessa marca de linha aqui. Ó. E aí ele executou o comando que vem abaixo, que é o comando mens aqui, que mostrou essa mensagem de que a palavra não está no documento, tá certo? Bem, era isso, a aula de hoje era isso, tá? Por favor, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional, né? E aprenda mais sobre a linguagem AI Scripter, tá bom? Até a próxima aula, então, e muito obrigado.